E não era água tratada, era água de um rio, que às vezes quando chovia vinha barrenta, e ali você tinha que fazer aquilo que pudesse ser a sua higiene, ou cuidar do saneamento básico de dentro da sua casa com aquele tipo de água. E porque nós vivíamos numa cultura de plantar aqui vocês chamam de macaxeira, de mandioca, o aipim, e nós trabalhávamos com a minha avó de ralar para fazer a farinha, e às vezes não tinha leite. E a gente cresceu vendo aquelas dificuldades do pai às vezes pegar aquele monte de farinha depois de ralar e ter que torcer num pano daquele saco de açúcar para tirar aquele caldo e adoçar com açúcar mascavo. Quem conhece açúcar mascavo aqui? Não é o industrializado não, viu? É aquele feito em casa, que você deixa secar o caldo da cana, ele vai sendo endurecido no calor do fogo. E dali você pega com uma marreta e esmaga ele, aquele negócio preto, que não chega branquinho. E com aquilo ali o papai adoçava aquele, ou a minha avó às vezes fazia aquele leite de mandioca. Um dia eu disse para alguém, olha, você já foi experimentado na vida? Aí essa pessoa começou a dar argumentos das experiências que ele teve, mas nasceu num berço de ouro. E eu perguntei assim para ele, você já tomou leite de mandioca? E o camarada começou a tirar sarro de mim. O que é isso, rapaz? Mandioca não dá leite. Eu falei, você que não tem noção, rapaz. Porque isso foi o que fez a edificação desse corpo, ter estrutura e força para se manter na vida. Quando não tinha arroz, quando não tinha feijão, quando não tinha sequer uma criação que meu pai matasse no quintal de casa ou pegasse lá no meio do mato. Então foi analisando a minha vida desde esse instante que eu comecei a lutar, a investir. Eu conheci um dos valores primordiais para a existência humana, a mente. E aquilo que pudesse ser a intenção de ser governado por ela, me fez agir como um pensador. Olha, enquanto eu estiver falando aqui, enquanto eu estiver dizendo essas palavras aqui, por favor, vai colhendo tudo. Porque isso foi Deus que me deu. E vai fazer de você uma pessoa bem diferente do que você é. E vai fazer de você uma pessoa com uma outra filosofia para a sua vida. Então, quando eu percebi que tinha condições de pensar, comecei a juntar argumentos na minha mente, me questionando o porquê que tinha que viver aquela história. Você já fez aquela pergunta assim, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Por que meu pai é isso, minha mãe é isso? Por que meus irmãos é assim? Eu creio que Davi também fez isso, sabia? Porque nos dias em que ele foi para levar subsídio, sabe, para os seus irmãos no meio da guerra, as questões que fizeram os irmãos dele interpelar, disseram assim, rapaz, o que tu está fazendo aqui? E quando ele começou a dizer aos homens de Israel, olha, quem é esse incircunciso aí, que não tem noção do Deus que nós servimos, que se levanta para querer afrontar o nosso Deus? O seu irmão mais velho. A diversidade é uma das matérias mais fundamentais na escola da preparação dos obreiros, que vão ser aqueles que vão destacados, glorificar a Deus. E um dos seus irmãos, eu creio que é Abinadab, não me lembro agora, se levantou e disse assim, mas rapaz, o que você está fazendo aqui? Com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas? Você vê que a condição de Davi também não era das melhores. Ele podia ter razões, né, para argumentar e também se, sabe, revoltar contra a vida. Se naquele tempo tivesse isso, que é uma emancipação de mundo, talvez ele fizesse uns buracos na orelha desse tamanho, perfurasse o corpo para pôr lá os seus piercings, pintasse tudo o seu corpo de tatuagem. Não sei se naquela época tinha isso, deveria ter, né? Mas Davi não foi alcançado por isso. Mas se ele fosse alguém que usasse esses argumentos para se revoltar, a diversidade entre os irmãos já faria dele alguém que tivesse o recurso para isso. Porque só ouvindo o seu irmão mais velho dizer para ele, com quem foi que você deixou aquelas poucas ovelhas de papai? E ainda disse para ele assim, rapaz, olha, você não acha que está sendo muita petulância sua? Só que Davi também pensava. Ele também tinha uma mente que não era regida pelos argumentos da sociedade, daquilo que emancipava, sabe, os amores de mundo no contexto em que ele vivia. E a mente dele lhes
apenas com Deus, que fez dele alguém que tivesse uma confiança além daquilo que fosse natural. Explica para mim, por favor, se você tiver consciência para isso. Poderia um jovem de 16, 17 anos enfrentar um leão quando este vinha para tomar os cordeiros, ou como um cordeiro as ovelhas de seu pai? E diz a palavra que no primeiro instante ele só feriu o leão, não matou, e conseguiu extrair das garras do leão a ovelha. Mas o leão ainda estava vivo, e o leão resolveu contra-atacar. E foi nesta hora que ele percebeu que tinha forças para vencer aquele leão. Deus está falando contigo aqui. Lembra do primeiro texto que nós lemos? Pensa comigo se existe alguma lógica no raciocínio humano para compreender um mesmo jovem, ainda adolescente, está lá cuidando das ovelhas do seu pai, e de repente vem um urso. E o urso veio para tragar as ovelhas, as poucas ovelhas. Filho, calma, filho. Calma. Não se desespere. Calma, diz o Senhor para ti. Ele tem cuidado de vós. Leva a chama. E de repente, quando o urso veio, um urso que deveria dar uns 3 o tamanho de Davi, porque ele era o menor da casa do pai, ainda era franzino, ainda era ruivo. Se fosse um negro, né? Eu não sou negro, tá? Sou não negro. Porque dizem por aí, né? Até as expectativas dos análises dizem que os negros parecem que são mais energéticos, né? Não sei. Para aguentar aqueles calores lá nos desertos, deve ser um pouco. Mas dizem que os brancos pensam mais. Também não posso acreditar nisso. Mas se você parar para pensar, sabe, na analogia, você vai ver que não existe coerência. Você vai ver que não há lógica para um moço na idade de Davi, pequeno, que tentaram pôr uma armadura de Saul nele. Meu Deus, o homem ficou todo... Nem o Robocop, que era tanto aço nele que ele não aguentava nem andar, se mexer. Eu estou usando essa dinâmica para a gente sair um pouquinho do cotidiano, do racional. Então me parece não ter muito argumento, mas a mente de alguém, aleluia, que permite o Espírito de Deus habitar, ele vai além do que é natural. Por isso, quando Deus escreveu a você, jovem, ele diz que te escolheu e te escreveu porque você é forte. Ele não estava falando da força física, porque para vencer o maligno você não luta contra a carne e contra o sangue. Você não investe contra o que é físico. E tem umas mentiras que rolam por aí no mundo teológico, que Davi se foi abaixar lá no riacho, né? Para pegar 5 pedras, né? Mentira, ele só pegou uma. Para Deus não precisa 5, só basta um que tenha coragem e força de vontade. O que ele tinha como habilidade natural, que era resultado de contexto, naquilo que pudesse ser a sociedade em que ele vivia, era manejar uma funda. Eu tentei manejar um troço daqui, meu Deus, eu vou levar uma pedrada na minha testa. Eu posso tirar essa blusa aqui, vocês me permitem? Vou usar a pintura aqui. Mas quando veio o urso, a mente dele, que era dominada pelo Espírito de Deus, a mente dele que fez aquela força que Deus dá, para lhe provar que aquele que confia no Senhor está guardado e protegido por Ele, deu-lhe condição de rasgar o urso no meio. É assim que está escrito. Então, quando veio o seu irmão mais velho, ele veio com aquilo que pudesse ser a sagacidade maligna de interpelar contra um jovem, porque o jovem tímido, com aquilo que pudesse ser a expectação da vida, porque se ele fosse pensar com a analogia dos homens do seu tempo, os homens de guerra que estavam com ele era franzino, não tinha aquele corpo atlético, né, que eu estou vendo alguns bíceps aí meio malhados,
lá nas academias. Não tinha nada disso. O negócio dele era tocar harpa. Se tivesse músculo, tinha nos dedos. Então ele perguntou para o Senhor, mas o que foi que fiz? Eu acho que é capítulo 17, né? De 1 Samuel. Quer ler comigo? Estou falando aqui, mas nem sei direito. Acho que é capítulo 17 mesmo. É? Você quer ler para nós, por favor? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou no 2 Samuel. Acho que caiu o capítulo 17 da minha Bíblia. A partir do verso 24, lê para nós, por favor. Não, lê do 23 até o verso 29. Fica de pé, por favor. Reverência a palavra. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, Meu Deus, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? amém. Alguém que consegue definir para mim o Salmo 133 em poucas palavras? Quem que conseguiria dizer para mim aqui, olha, o que significa o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Quem que consegue? Tem alguém que é corajoso de você? Está de vermelho, está aqui bem destacado. Hã? É? Eu faço torto. Conseguiria? Tem alguém de vocês aí, se sujeita a você, que está dando esse sorriso lindo aí. Conseguiria me dizer alguma coisa? Sobre questão de união. isso. Comunhão, Unidade. corpo de Cristo, unidade. Tem alguém que sujeita-se a dar mais um argumento que a gente possa pensar? Tem uma palavra que é fundamental, aquela que está lá atrás, escondidinha. A palavra suave me chama a atenção. Ao favor é como suave. Os irmãos, então a união nos proporciona uma suavidade, uma paz, um fardo leve. Vou lhe ajudar. Relacionamento. Isso nunca, por isso que Davi precisou escrever esse versículo. Foi fator naquilo que pudesse ser a integridade social entre aqueles que foram eleitos de Deus. É só você olhar para a Bíblia. Você vai buscar dentro dos resumos na Bíblia que sejam a história de homens que precisaram ser levantados. Eles nunca tiveram apoio. Eu já parei para analisar isso que eu estou falando para você. O apoio só era conveniente quando pudesse dar alguma coisa em troca. É por isso que Deus estava falando: olha, bom é e quão suave. Mas Ele usa
um advérbio de comparação. Porque ele diz que é como o óleo. Deus, quando desejou um relacionamento com os homens depois do pecado, ele precisou criar um fator de união, chamado unção. E para isso, deu ordens a Moisés a partir daquilo que fosse cultuar a Deus. No capítulo 24 do Êxodo, você vai ver a espontaneidade de Deus em criar meios para trazer a liturgia de relacionamento entre o homem criado e o Criador do homem.